Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de física do segundo ano. Hoje a gente vai falar sobre a semana 3 e 4 do PET, volume 4. Só para lembrar o pessoal, antes de começar a aula, a gente encontra todos os PETs aqui, ó, todos os volumes 4, 3, 2, tudo aqui. Tudo que o governo do estado disponibiliza de oficial sobre esse ensino remoto está aqui nesse site estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Aqui ó, tem o Conexão Escola Web, que é aquele bate-papo do aplicativo, né? Tem, tem as novidades, que, ó, que tem novidades que eles lançam, então é sempre bom entrar nesse site sim. Também, por exemplo, esse conta aí, ó, é uma pesquisa que o governo do estado está fazendo com os estudantes para saber quais são as dificuldades que eles estão tendo, quais os grupos que estão tendo mais dificuldade e tal, regiões. Então, responde essa pesquisa, tá? Todas as novidades estão nesse site, então entra nele de vez em quando. Aqui é o projeto Vamos Aprender, tá tudo aqui. Então entra nesse site de vez em quando. Esse site é estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. O outro recadinho é sobre este e-mail, que é o meu e-mail para recebimento das atividades do PET, né, dos exercícios resolvidos. É neste e-mail que você tem que me mandar, tá bom? estenio.medeiros@educacão.mg.gov.br. Você vai me mandar as atividades nele. Ah, e as dúvidas? Se eu ficar com dúvida, para onde que eu mando? Você pode me mandar neste e-mail aqui também. Tudo bem, eu vou responder. Mas eu prefiro que você coloque um comentário neste vídeo aí no YouTube, ou então um comentário lá na nossa turma do Classroom, porque assim o seu colega que tiver com a mesma dúvida, ele vai ter acesso a essa pergunta e vai ter acesso à resposta também. Então você vai estar ajudando seus colegas fazendo a sua pergunta publicamente lá nos comentários, tá bom? Vamos lá, ó. Hoje a gente vai falar sobre ondas. Essa aula corresponde às semanas 3 e 4 do volume 4 do PET. Na semana passada a gente já falou sobre ondas também. A gente classificou as ondas quanto à natureza delas, a direção de propagação e a direção de vibração. Hoje a gente vai continuar falando sobre ondas, a gente vai falar sobre os fenômenos ondulatórios, ou seja, coisas que acontecem com as ondas. Beleza, gente? Essa aula ela não tem muita conta, não tem muitos cálculos, ela é mais conceitual, né? Então, eu acho que vai ser mais tranquilo, assim. É muito nome para ver, né? Vamos lá, ó. Aqui a gente vai falar sobre esses fenômenos aqui, ó. Tem o fenômeno da reflexão, da refração, difração, interferência e polarização. Vamos começar, vamos ver aqui vamos lá, gente. Ó, uma coisa que a gente tem que começar falando é que a gente viu nas aulas passadas que a onda, qualquer onda ela tem, né, que é na aula, lá na primeira semana, que as ondas elas têm essas propriedades aqui, ó, frequência, período, frequência, comprimento de onda, velocidade e amplitude. A gente tem esses parâmetros que definem uma onda, que descrevem uma onda, né? Então, deixa eu até voltar aqui para a gente ver direito. Ó. Comprimento de onda é esse comprimento aqui onde se repete o movimento da onda. Período é o tempo que demora para acontecer isso aqui tudo, né? Acontecer todo esse fenômeno da onda.
frequência, quantas vezes isso aqui acontece por unidade de tempo, né? Por segundo, por exemplo. Amplitude é essa distância da posição de equilíbrio até o máximo da crista ou do vale, né? Então a gente tem essas propriedades. A gente vai precisar muito saber o que acontece com essas propriedades da onda em cada um desses fenômenos. Para começar, a frequência ela não é alterada em nenhum desses fenômenos. Nenhum desses fenômenos é capaz de alterar a frequência da onda. A frequência vai ser sempre a mesma. Tá? Na reflexão, o que acontece na reflexão? Na reflexão é quando a onda bate em alguma coisa, né, algum meio, outro meio e tal, e volta. Vamos ver aqui alguns exemplos aqui, ó. Tá. Imagina que isso aqui é uma corda e aqui eu tenho uma parede onde a corda está fixada. Se eu der um pulso de onda, começar a balançar a corda aqui, a onda vai ser começar a balançar a corda, vai surgir uma onda ali. A gente pode ver que essa onda é transversal porque os pedacinhos da corda estão subindo e descendo e não saem do lugar. Aqui, ó, cada pontinho desse só sobe e desce, ele não anda aqui na horizontal, mas a onda, a perturbação como um todo está indo. Aí a onda é refletida lá. Aí aqui eu tenho a onda refletida na cor azul, a onda incidente na cor vermelha, tá? Esse aqui também podia acontecer se aqui em vez de uma corda tivesse um eixo ali onde a onda pudesse, onde a corda pudesse deslizar para cima e para baixo, eu vou ter isso acontecendo também, né? Eu vou ter isso acontecendo de uma outra forma. Aqui, ó. Vamos lá. E ali, ó, bateu, reflexão, tá vendo? A onda verde, a onda azul tá voltando e a onda vermelha tá indo, né? A onda vermelha incidente, a azul é refletida. Isso aqui mesmo, eu acho que a gente consegue ver melhor nessa outra animação aqui, ó. Se eu pegar aqui olha só, o pulso de onda, ele vai, é refletido aqui e volta. Se a extremidade aqui ela for solta, por exemplo, aqui ó, um eixo aqui que a corda consegue subir e descer. Deixa eu colocar aqui, deixa eu aumentar a amplitude aqui para ficar mais fácil de ver e diminuir o amortecimento. Aqui, ó. Olha só, quando bate na extremidade solta, volta pelo mesmo lado que foi, ó. Foi por cima, foi por baixo, voltou por baixo. Foi por cima, voltou por cima. E na extremidade fixa, ele inverte ali, ó. Vai por cima, volta por baixo. Vai por cima, volta por baixo. Tá? Isso acontece com outros tipos de onda também. Essa reflexão acontece com qualquer tipo de onda. Quer ver? Deixa eu ver aqui uma. Aqui, ó, na luz, por exemplo. Isso aqui, ó, é um raio de luz. Ele está batendo aqui numa outra superfície e sendo refletido. Se eu mexer no ângulo, ele vai ser refletido com outro ângulo. Tá? Só que a luz, a gente viu nas aulas passadas que a luz é um tipo de onda. Então eu posso representar ela como tipo de onda aqui. Na hora que bate, ela é refletida para lá. Ela não está mudando nenhuma propriedade dela, a não ser a direção de propagação. Continua com a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, mesma amplitude, tudo igualzinho, tá? Não, isso aqui não. Aqui eu estou vendo aqui como isso acontece dentro de um tubo, né? Um tubo oco ali, como que acontece com o som. Aqui, olha,
dentro do tubo aqui, o som é uma onda de pressão, né? Então as moléculas lá, elas ficam oscilando de um lado para o outro. E aqui a gente vê o movimento delas, como é que acontece essa pressão, quer ver? Tem eu acho que aqui dá pra gente ver isso. Não, calma aí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. O som, ele uma onda de som, né? Se a gente vamos ver aqui, as partículas do ar estão vibrando lá, aí eu lanço um pulso sonoro, um som assim, momentâneo, um estalo. O que acontece? Ali as moléculas vibram para frente e para trás, para frente e para trás. E essa propagação vai se passando ali. No início aqui a intensidade é alta, porque eu tenho a energia toda concentrada num pedaço pequeno, uma parte pequena. Aí vai se propagando, a energia vai se distribuindo melhor, a amplitude vai ser mais baixa, o movimento dessas moléculas vai ser menos intenso. Mas de qualquer forma é assim, ela vem para um lado para o outro e volta para o mesmo lugar. Dentro de um tubo, esse movimento das moléculas vai acontecer assim, elas vão ficar vibrando aqui e vai ter essas zonas, essas regiões onde elas vão estar mais concentradas e mais passadas. E essa movimentação dessas regiões é que vai corresponder à onda. Tá? Aí quando bate aqui na parede, essa onda volta. Certo? Temos também a refração. O que é a refração? Vamos lá. Vamos ver aqui alguns fenômenos correspondentes à refração. Não, que não, que não. A refração acontece aqui, ó, quando a onda ela passa de um meio para o outro. Aqui, ó, a luz ela está passando do ar para a água. Aí eu tenho um raio refletido, que a gente já viu, eu tenho um raio refratado. O que vai acontecer com o raio refratado? Ele vai mudar a velocidade dele. Quando ele muda a velocidade dele, a frequência não muda, a frequência continua a mesma. Mas aí, para a frequência continuar a mesma, a gente sabe que... Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. A gente sabe que velocidade é igual a lambda f, né? Então, a velocidade não está mudando. Se a velocidade não está mudando, a velocidade é constante, né? Então vamos colocar aqui, ó. A velocidade não está mudando. Só que a frequência não está mudando. A frequência aqui ela continua a mesma, não está mudando. Mas a velocidade muda. Vamos supor que ela está caindo. O que tem que acontecer com o comprimento de onda? Aumentar. E vice-versa. Se a velocidade aumentar, o comprimento de onda diminui, porque a frequência tem que continuar a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. A velocidade diminuiu do ar para o vidro, então o comprimento de onda aumentou. Tá? Aqui ficou mais larguinha a onda. Aqui, ó. Essa onda aqui está mais larguinha que essa. Quer ver? Vamos lá. E quando o comprimento de onda muda também, e devido a essa mudança na velocidade, no comprimento de onda, a luz ela sofre um desvio.
tá vendo aqui, ó, se a diferença da velocidade dos dois meios foi pouca, ela segue quase que reta. À medida que eu vou aumentando essa diferença, ela vai sofrendo esse desvio aqui. Tá? Isso acontece com qualquer onda, não apenas com luz. Tá? Aqui a gente não vai conseguir, deixa eu ver se tem alguma aqui que dá pra ver se acontecer com outro tipo de onda. Aqui não tem aqui, mas isso acontece com outros tipos de onda também, tá? Não é apenas com a luz, não. Isso acontece, por exemplo, com o som que ele passa do ar para a água, ou então de um metal para o ar. Pode acontecer. Temos também a difração. O que é a difração? Difração é quando a onda ela passa por um obstáculo, tá certo? Um obstáculo ou então um orifício, né? Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui tá um. Então, imagina que eu tenho um gerador, eu tenho uma água, tá? Isso aqui é a água, é tipo o que acontece aqui, tá? Olha só. Eu pinga a gotinha, aí tem aquela onda na água. Se eu olhar esse tanque por cima, eu vou estar vendo isso aqui, ó. Tá? Pinga a gotinha, aí eu vou estar vendo a onda se propagar ali na superfície da água, né? Se propagar aqui na superfície da água. E é isso que eu tô vendo aqui, nesse caso. Olha só. Aqui está gerando várias ondas na superfície da água. A água vai passar por essa fenda aqui. O que vai acontecer? Ela vai, a partir daqui, ela vai se espalhar para todos os lados. Aí ela vai formar, aqui está formando essas ondas retas. Aí essas ondas, ao chegar aqui, ela vai se espalhar para lá, para cima e para baixo. Então ela vai começar a formar essas ondas circulares. Essa energia que estava vindo de forma igual aqui, né, ao longo do caminho, não mudava, ela começa a se espalhar, né, porque ela está indo aqui de forma circular, então ela vai se espalhando, então ela vai abaixando a amplitude a partir daqui. Tá certo? Aqui, ó. Se eu diminuir a frequência, eu vou estar aumentando o comprimento de onda. Né? Se eu diminuir a frequência aqui da fonte geradora, eu aumento o comprimento de onda. Pode ver que em comprimentos de onda muito grandes, essa refração acontece muito pouco. Então, com uma frequência mais alta, eu vejo mais isso acontecer. Porque o comprimento de onda é menor. Se eu aumentar o tamanho da fenda, deixa eu ver. Se eu aumentar o tamanho da fenda, o que vai acontecer? A difração ela diminui. Tá vendo? Que com a fenda muito grande, o que acontece para lá praticamente é uma reprodução do que acontece aqui. E quase não tem espalhamento aqui para cima e para baixo. Certo? Então, para fazer esses experimentos de difração é bom usar fendas pequenas. Isso também acontece com o som, tá vendo? Olha só, se eu ligar aqui um som, barulho, eu vou estar vendo isso acontecer também, né? Vou estar vendo isso acontecer também ali com o som, ó. Deixa eu aumentar aqui a frequência. Uma fenda pequena tem maior difração. Uma fenda grande, ó, a fenda larga, eu tenho pouca difração e muito transmissão assim sem ocorrer mudança, né? A fenda pequena eu tenho mais mudança. E isso também pode acontecer com a luz, né? Imagina que isso aqui seja um feixe de laser que aqui está bastante ampliado, né?
Aqui, ó, se eu diminuir a largura do feixe, eu estou tendo muito espalhamento. Se eu aumentar a largura do feixe, eu tenho menos espalhamento. E mais transmissão normal. Só lembrando que a cor da luz, ela depende da frequência. Então, na hora que eu estou mexendo aqui na frequência, eu estou mexendo na cor também. Vocês podem ver, né? E olha só, a luz roxa, ela tem uma frequência alta, ou seja, um comprimento de onda baixa. Tá vendo que o comprimento de ondas dela são bem pequenininhos. Então, ela sofre menos difração do que a luz vermelha. Olha só, a luz vermelha ela sofre bastante difração, ela espalha muito para passar pela fenda. A roxa espalha bem menos. Então, vamos colocar uma fenda aqui, no tamanho intermediário ali, ó. A luz roxa está espalhando pouco, a luz vermelha ela está sofrendo uma difração mais alta. A verde, a azul aqui está uma coisa intermediária entre as duas. Projetando aqui numa tela para ver, olha, azul, tamanho da principal ali. Se eu pegar o roxo, aqui esse feixe principal ele está menorzinho, está quase do tamanho da fenda mesmo. Se eu pegar o vermelho, esse feixe principal já está bem mais largo, porque ele está difratando bem mais. Vou diminuir aqui o tamanho da... Isso acontece com... A gente viu aqui com ondas na água, com som, com luz. Tá certo? Com som, com ondas na água. Isso aí acontece com a difração. O quanto que a onda se espalha ao passar por uma fenda ou por um obstáculo. Você colocar um obstáculo, por exemplo, na superfície do lago, você tá lá a onda se propagando na superfície de um lago, tipo uma lagoa, tal. Aí ela vai e encontra um morrinho ali no lago, né? Uma montanhazinha, um montinho de terra. Aí ela vai contornar aquele montinho de terra ali, usando a difração. E a interferência, o que é interferência? Interferência é quando duas ondas se encontram. Aí, essas duas ondas se encontrando, elas podem estar orientadas, né, elas podem sofrer interferência construtiva ou destrutiva. Vamos ver aqui uns exemplos aqui. Olha só. Vou começar por aqui, olha. Eu tenho a onda que vai e a onda que volta. Quando a onda que vai encontra a onda que está voltando, o que acontece? Vamos ver, ó. A onda... Peraí, vamos reiniciar aqui. Deixa eu diminuir a frequência aqui. Ó, a onda... Aqui já diminuiu demais. Peraí. Vamos reiniciar aqui, ó. A onda que vai encontra a onda que volta. Aí elas começam a mudar de forma, né, loucamente. Por que isso está acontecendo? A gente vai encontrar uma explicação melhor vendo o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho que a onda incidente ela está sendo representada com a cor vermelha. Deixa eu até aumentar aqui. A onda incidente ela está sendo representada com a cor vermelha. A onda refletida está sendo representada com a cor azul. E a onda resultante ela está sendo representada com a cor preta. Olha só. A vermelha é a que está vindo para frente. A azul está voltando. É a que está voltando. A
resultante, a resultante é justamente a corda. A corda tem o formato da onda resultante. Aqui, onde as duas, tanto a azul quanto a vermelha, está para cima, a resultante é a soma das duas. Onde está a vermelha para cima e a azul para baixo, a resultante é a diferença entre elas. Então, aqui, ó, tá nessa parte aqui, ó, eu tenho a azul e a vermelha, as duas para cima. A corda tá lá em cima, mais alta que as duas. A amplitude está mais alta que as duas. Aqui eu tenho vermelha para cima e azul para baixo. Então a corda tá entre as ondas vermelha aqui e a azul aqui, né? A corda está entre as duas. Ela está com uma amplitude mais baixa que as duas. Aqui, ó, eu tenho vermelho e azul, as duas para baixo. Então a corda está lá para baixão. Nesse pedaço aqui, ó, eu tenho vermelha para um lado, azul para o outro. A corda está entre elas. E assim vai. Tá certo? Então, e a corda é isso, é a soma das duas. É a soma das duas ondas, né? Que o formato da corda é a soma das duas ondas mesmo, a que vai e a que volta. Aqui, ó. E aqui eu tenho só a vermelha, então tá seguindo, a preta tá seguindo em cima da vermelha direitinho. Quando chega aqui, dessa trecho da corda, eu começo a ter a onda azul também. Aí dessa quebrada no formato daqui da onda, para ela ir seguindo aquela regra que eu falei. Beleza? Se aqui for, vamos lá, olha, se aqui for uma extremidade fixa, né? Aqui, vamos colocar aqui uma animação, aqui, ó. A onda vermelha tá indo, aí bateu, aconteceu aquilo que eu falei, extremidade fixa, a corda não muda, então tá lá. A vermelha para um lado, a azul para o outro, e elas são simétricas, são iguaizinhas, só estão invertidas. Então a corda vai ficar aqui na horizontal, ó. Aí andou mais um pouquinho, eu tenho tanto a azul quanto a vermelha para baixo. Deu esse pico aqui. Andou mais um pouquinho, aí ficou uma azul e uma vermelha, as duas se anulando aqui. E aí continua. Aqui, ó, onde elas se somam, dá um pico mais alto. Onde elas se anulam, fica na horizontal. Ou entre elas aqui. Se eu tiver uma extremidade livre da corda, o que vai acontecer? A vermelha está indo. Na hora que bater ali, na hora que ela chegar onde a corda pode balançar, igual aconteceu, igual isso aqui, ó, nesse caso aqui da extremidade solta, a corda ela pode ir para cima e para baixo aqui, né? O que vai acontecer? Olha só que loucura, né? Tá interferindo tanto que a onda tá ficando lá altão. Ela pode ir para cima e para baixo. É isso que a gente vai ver nessa outra animação aqui, ó. O que vai acontecer? A gente está vendo que interferiu já, ela já começa interferindo positivamente aqui, né? Construtivamente e depois que vai mudando. Essas dois tipos de interferência, elas recebem os nomes de interferência construtiva e destrutiva. Interferência construtiva é isso aqui, ó, é quando as ondas estão mandando tudo para o mesmo lado, né? Então a resultante delas vai ser maior do que a soma, do que as partes individuais. A resultante é maior do que a onda que vai e a onda que vem. Interferência destrutiva é quando acontece aqui, ó. Aqui tá indo, tá para um lado, aqui tá voltando, tá para o outro, então elas estão se anulando. Tá?
Nesse caso aqui, eu tenho partes delas somando, né, aqui, e parte delas subtraindo. Então, essa região daqui até aqui, eu tenho interferência construtiva. Essa região daqui até aqui, eu tenho interferência destrutiva. Tá? Essa interferência ela vai sendo mista ao longo de toda a propagação. Isso não acontece só na corda, isso acontece aqui, isso acontece com qualquer onda aqui, ó. Eu tenho aqui num tubo aqui cheio de ar, o som se propagando dentro dele. Eu vou ter interferências construtivas e destrutivas ali também, porque o som vai, baixa aqui no fundo e volta. Então, eu tenho interferências construtivas nos pontos e destrutivas nos outros, tá? Vamos ver isso acontecendo aqui, ó. Vou começar na água. Olha só. Cadê? Como é que eu desligo assim aqui? Olha só, eu tenho uma onda só. Eu tenho uma torneira pingando. Ela vai formar ali aquela onda. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui a frequência. Ela vai formar aquela onda ali. A partir do momento que eu coloco a outra torneira para pingar também, elas vão começar a interferir uma na outra, né? E a superfície da água vai ter aquela forma da composição das duas ondas. A gente pode ver que aqui, ó, eu tenho algumas regiões que elas interferem positivamente, interferem construtivamente, e algumas regiões elas interferem negativamente, né, destrutivamente, construtivamente, destrutivamente, tá? Aqui no caso as destrutivas são essas regiões mais cinzas, que é como se elas estivessem se anulando, e as construtivas são tanto as cristas quanto os vales, né? As cristas, a parte mais clara, e os vales, a parte mais funda, aqui, mais escura. Isso acontece com o som também. Olha só, se eu tiver uma caixa de som emitindo um som, eu vai ter aquilo ali acontecendo, ó. Uma onda se propagando. Aqui eu consigo ver as partículas de ar se movendo aqui. Se eu tiver duas caixas de som ligadas, o som de uma começa a interferir no som da outra. E aí eu vou ter isso aí, regiões de interferência construtiva, que são as cristas e os vales aqui, que são maiores do que de uma caixa de som só. E eu vou ter essas regiões aqui mais cinzas, que são interferências destrutivas, que é onde, como se elas não tivessem barulho nenhum, tá? Aqui, ó, aqui tem, a gente pode ver que nessas regiões mais escuras quase não tem partículas, né? Muito poucas, porque elas se deslocam para essas regiões. Esses aqui são os vales, né? E numa regiões construtivas tem muita partícula, porque elas se deslocam para lá. Aí, ó, elas vão e voltam, vão e voltam. E aí, no que elas vão, elas empurram as próximas partículas para elas próximas partículas irem para lá. E assim vai se propagando a perturbação. Aí tem essas regiões aqui de interferência destrutivas. Olha, tá vendo? Ao longo dessa linha quase não tem movimentação, muito pouca. Essas regiões de interferências construtivas, as moléculas se movimentam muito mais intensamente. Isso aqui é a interferência acontecendo com o som. Com a luz também acontece. Aqui, ó, eu tenho, né, uma luz ali se propagando a partir de um certo ponto. E aqui eu tenho uma tela aqui onde essa luz chega. Se eu ligar uma outra luz aqui,
elas vão começar a interferir também. Olha lá. Zonas de interferência destrutiva, é como se não tivesse luz praticamente. E interferência construtiva, eu tenho. Destrutiva como se praticamente tivesse só um feixe de luz. Construtiva, eu tenho mais amplitude, tanto no vale quanto na crista. E aí, essas projeções, essas regiões vão ser projetadas aqui na tela. E eu vou ter essa tela listrada, né? Se eu aumentar a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. O que vai acontecer? Eu vou ter isso acontecendo, só que com partezinhas menor. Então a minha tela vai ficar mais listradinha, né? E essas listas vão ficar mais estreitinhas. Deixa eu aumentar aqui o espaçamento para a gente ver melhor. Olha lá, na luz roxa, que é baixo comprimento de onda, né? Não, baixa frequência, baixo comprimento de onda, alta frequência, tá? Alta frequência, baixo comprimento. Vou ter um monte de listas. Se eu diminuo a frequência, eu vou estar aumentando o comprimento de onda. Eu vou ter essa interferência acontecendo com listas mais largas. Aqui, olha. E aqui, deixa eu pegar uma cor intermediária aqui, uma frequência intermediária, eu ver um resultado intermediário aqui também. Aqui é o gráfico da intensidade. Mais listras. E aqui menos listras. Beleza? Isso acontece com qualquer tipo de onda. Esse aí é o fenômeno da interferência. E por fim tem o fenômeno da polarização. O que é o fenômeno da polarização? É uma coisa que só acontece com ondas transversais. O que são ondas transversais? São ondas que vibram, né, de forma transversal à direção de propagação, né? A gente viu isso aí na aula passada. Estava aqui, ondas longitudinais transversais. Transversais é onda numa corda, ondas eletromagnéticas. Longitudinais, a gente tem, por exemplo, o som e outros tipos de ondas aí. Vamos ver o que acontece. Como que é essa polarização? Essa polarização é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma corda. Eu começo a fazer essa corda vibrar. Ela está vibrando para cima e para baixo e a onda se propagando para frente. Então, isso aqui é uma onda transversal. Ao passar por uma fenda aqui, se essa fenda estiver orientada, aqui está para cima e para baixo, se essa fenda estiver orientada na vertical, a corda vai passar tranquilamente por ali, como se não tivesse nada. Mas se eu fizer ela vibrar na horizontal aqui, ó, horizontal, porém, né, na direção transversal à corda, pra lá e para cá. Chega aqui na fenda, a fenda está na vertical. Então ela vai bater na fenda ali, vai ser refletida e não vai se propagar. Então a fenda não deixa a onda horizontal passar dali. Isso aqui é o fenômeno de polarização. É quando eu tenho esse tipo de fenda aqui servindo como filtro. Falando, ó, só pode passar se vibrar nessa direção. Se vibrar nessa aqui, não pode. Né? Eu tenho esse filtro que bloqueia as ondas que vêm desse jeito e deixa passar as que vêm nesse. Isso aí é o fenômeno da polarização, né? Que é quando eu seleciono esse tipo de coisa. E eu posso ter assim várias ondas vindo, algumas assim, outras intermediárias. E no meio dessas várias ondas eu vou selecionar aquelas que têm essa propriedade. Isso a gente faz muito com luz, né?
Com ondas mecânicas a gente não vê muito acontecendo, mas com luz a gente faz muito isso, porque a luz é uma onda transversal, então ela pode ser polarizada, e a gente às vezes quer separar, né, a onda vindo de duas fontes diferentes, a luz vindo de duas fontes diferentes. A gente usa, por exemplo, em óculos escuros, que a gente sabe que a luz que reflete do sol assim, no asfalto ou então na água, ela costuma ser polarizada assim. Então a gente usa um óculos escuro para bloquear esses reflexos e não ter aquele ofuscamento. Então óculos para dirigir, óculos para pescaria, eles são um tipo de filtro polarizador. A gente vê também isso em óculos de cinema 3D. Né? Como é que acontece? A gente tem dois projetores na tela, um que manda a luz polarizada assim, o outro manda a luz polarizada assim. Só que aí se a gente não estiver usando aquele óculos, a gente vai ver essas duas luzes vindo ao mesmo tempo. Então a gente vai ver as duas imagens. Quando a gente coloca aquele óculos, a gente vai estar vendo, um dos óculos vai estar com esse filtro, o outro óculos vai estar com esse filtro virado. Ou seja, de um olho a gente vai estar vendo a luz que vem desse jeito, do outro olho a gente vai estar vendo só a luz que vem desse outro jeito. Aí cada olho vai estar vendo a imagem vinda de um projetor diferente e a gente vai ter o cinema 3D, né? Basicamente aqui é isso, essa aula é só falar sobre os diversos, aqueles fenômenos. Aqui a gente está vendo um pouquinho sobre aqui, na refração. Na refração a gente tem a lei de Snell, que ela explica a refração. Aqui o fenômeno da refração, a gente viu lá que na refração a luz ela se desvia, né, do caminho. Então dá essa impressão aqui de que os objetos que estão parte para dentro, parte para fora da água, eles parecem estar quebrados. Aqui falando um pouquinho sobre a difração, tá? E sobre a interferência. Pode ser construtivo ou destrutivo. Temos as atividades. Né? Esse módulo aqui, que corresponde às semanas 3 e 4, a gente tem só 3 exercícios que vocês vão me mandar lá no meu e-mail. Vamos fazer aqui esse primeiro para fixar um pouquinho a matéria. Vamos lá, ó. Tá aqui. Quando um feixe de luz sofre uma mudança de meio, mudou de meio, qual que é o fenômeno? Vamos lá. Vamos ler tudo primeiro. Quando um feixe de luz sofre uma mudança de meio, passando do ar para a água, a grandeza que se mantém sempre constante é o tipo de fenômeno, e o tipo de fenômeno ondulatório é. Vamos lá. Qual grandeza se mantém sempre constante em todos aqueles fenômenos? É a frequência, gente. Então, eu já sei que só de falar se eu quero eu quero uma grandeza que se mantém constante, vai ser a frequência. Então, ó, comprimento de onda não é. Comprimento de onda não é. Velocidade, comprimento de onda ele muda ao passar de um meio para o outro, tá? Velocidade de propagação também. Ele se mantém a frequência, a direção de propagação vai mudar. A intensidade do feixe pode mudar ou não, né? Normalmente, mas ele está falando que é sempre constante. Então a resposta é a letra C, tá? Só de saber que é uma grandeza que se mantém sempre constante, a gente já consegue deduzir que é a letra C. Mas vamos lá, vamos resolver olhando o resto também. Qual fenômeno corresponde a uma mudança de meio? Qual fenômeno corresponde a uma mudança de meio? Vamos ver.
Na difração muda de meio? Não, ele contorna obstáculos, né, obstáculos e objetos, mas ele não muda de meio, o meio continua sendo o mesmo. Na reflexão muda de meio? Não, ela bate no outro meio e volta. Na refração muda de meio, na reflexão não muda, na refração muda. Então, poderia ser a C e a E. Porém, a gente sabe que a grandeza que se mantém sempre constante não é o feixe de luz, é a frequência. A frequência e refração, resposta certa, letra C. Beleza, gente? Então, é assim. Fiquem em casa o máximo que puderem. Quando precisa sair, use máscara o tempo todo. Lavem a mão com bastante frequência, lavem as mãos. Quando não der para lavar as mãos, usem álcool em gel ou álcool líquido, tá certo? E cuidem da sua cabeça, porque não está sendo fácil ficar nessa situação que a gente está passando. Então, sanidade aí, mantenha sua mente sã e estudem bastante. Até a próxima aula, que já será no módulo 5. Até lá e me mandem os exercícios. Tchau.